Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está no canal Conhecendo as Escrituras, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E na nossa aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a grande tribulação e a relação entre ela e o milênio. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum de nossos vídeos para a glória de Deus. Então pega a sua Bíblia, papel e caneta e vem comigo! Na nossa aula de hoje, nós vamos ler, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor. Porque haverá tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse período da tribulação, ele ocorrerá logo após a igreja ter sido arrebatada. Será um período de 7 anos, 3 anos e meio, que é a falsa paz, e os outros 3 anos e meio, onde os judeus romperão a aliança com o anticristo. E assim haverá uma severa perseguição com aqueles que ficarem, que não foram arrebatados, e com os judeus que quebraram a aliança. Acompanhe comigo no slide. A tribulação é a fase de julgamento que prepara Israel e a humanidade para os 1000 anos do justo reinado de Jesus sobre a terra, para que a justiça reine antes de haver julgado o pecado. O dia do Senhor refere-se a um tempo em que o Senhor interverá diretamente e de maneira visível da história, durante o atual tempo dos gentios. O Senhor comandará a história pela sua providência visível. A igreja estará nas bodas do Cordeiro e a terra estará sofrendo sobre o governo do anticristo. Eu vou falar um pouco do anticristo, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre os seus nomes, do que a Bíblia diz sobre os seus nomes, e vou falar também sobre um pouquinho da sua personalidade, do que a Bíblia diz sobre esse personagem que ele vai dominar o mundo durante esse período, que ele vai governar o mundo durante esse período. Amém? Ele vai reinar sobre a terra e assim a terra estará sobre o seu total domínio. Repito, durante 3 anos e meio, que são os primeiros 3 anos e meio, os judeus farão aliança com o anticristo. Logo após, segundo a profecia, acabando-se os 3 anos e meio e entrando os 3 anos e meio finais, este pacto será rompido. Assim como Isaías disse que os judeus fizeram aliança com a morte e com o inferno. Fizemos aliança com a morte e com o inferno. Eu vou colocar o versículo em cima para você estudar. E nesse tempo vai acontecer o seguinte: os selos serão abertos e as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Está escrito sobre as taças em Apocalipse, capítulo 15 e capítulo 16. Acompanhe comigo no slide para você ver. Será um período de 7 anos durante os quais o anticristo e o falso profeta assumirão o governo do mundo. E quando as taças da ira divina estão sendo derramadas sobre os que habitam na terra. É um período de indescritível horror. A igreja, porém, estará no gozo do monte da salvação. O que nos une é a volta de Jesus e o estado eterno. Eu acredito que a igreja estará, sim, Deus estará dando um escape para a igreja e logo após será revelado o iníquo, a qual o apóstolo Paulo ele tem falado em uma das suas epístolas em Tessalonicenses. Vai dizer que será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Eu creio nesse escape a qual o Senhor ele dará para a igreja. Eu creio que o Senhor estará guardando a igreja deste momento terrível e horrível que será sobre a terra, onde os astros, a natureza, tudo será usado por Deus. Deus usará a natureza, os anjos, para este evento a qual as pessoas que estiverem na terra sofrerão grande dano, tá?
Presbítero, mas a Bíblia diz que naquele dia o anticristo vai perseguir os santos. Sim, segundo a profecia, os santos que serão perseguidos nesse tempo serão as pessoas que aceitarão a Cristo durante a grande tribulação. Sofrerão grande perseguição, tá? A grande tribulação, ela é classificada ao juízo de Deus principalmente para os judeus. Os judeus que serão o alvo dessa grande tribulação, aonde ela também afetará toda a humanidade e toda a terra, e todos que estarão nela. A Bíblia diz que as 7 trombetas, elas vão atingir a terça parte da terra, terça parte da floresta, terça parte dos mares. Só que quando a Bíblia fala sobre as taças da ira de Deus, ou as salvas da ira de Deus, a Bíblia fala que afeta toda a terra. Então, se você ler lá sobre as 7 taças, ela afetará toda a terra. Então, todos aqueles que ficarem durante a grande tribulação, elas vão sofrer todo esse dano. E não tem para onde correr, tá? Na 5ª trombeta, nós lemos que a morte estará de férias durante 5 meses. Ou seja, as pessoas tentarão tirar suas próprias vidas durante a dor e o sofrimento que eles vão sofrer na 5ª trombeta, mas a Bíblia ela é muito clara, dizer que em 5 meses a morte estará tirando férias, vamos dizer assim, para que você entenda. Só que nas taças da ira de Deus, não haverá essa ausência da morte durante esse tempo. Os mares, os rios se tornarão em sangue. A Bíblia diz que o sol aquecerá a terra, se não me falha a memória, 7 vezes mais. Então, se você lê o sofrimento, e a palavra vai dizer que as pessoas que estarão nesse tempo, elas não darão glória a Deus, elas ainda vão blasfemar do Deus do céu e da terra. Então o sofrimento é horrível. Eles reconhecerão que todas essas pragas quem estará mandando é o próprio Deus. E nos 3 anos e meio as pessoas reconhecerão que o anticristo era o próprio diabo. Eles vão reconhecer que é o próprio diabo. Os primeiros 3 anos e meio, que serão em 2 tempos, os primeiros 3 anos e meio a falsa paz, e os outros 3 anos e meio virá todo o sofrimento e a grande tribulação. O próprio anticristo, o diabo vai estar sobre ele e vai se revelar a sua identidade. A humanidade depois descobrirá que estava adorando e servindo ao diabo. Acompanhei no seu slide. Quanto a este período, diz a Escritura que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Aqui está falando que Daniel está referindo aqui os 3 anos e meio finais, aonde ele vai blasfemar, vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele vai perseguir de uma forma feroz os judeus que não se curvarão, adorar o anticristo nos 3 anos e meio, por isso que haverá a perseguição para com os judeus, né? Nós vemos que esse sofrimento, neste tempo, será de tal maneira que se durasse mais tempo, nenhuma alma se escaparia. Né? Você vê que na 2ª fase da grande tribulação, nos 3 anos e meio, será que o anticristo ele vai romper a aliança com os judeus. Rompendo esta aliança com os judeus, o que vai acontecer? A perseguição, tá? A perseguição com os gentios que estarão na terra, aqueles convertidos durante esse tempo e aqueles que não subiram no arrebatamento. Muitas pessoas em massa que vão se converter durante esse período, mas a Bíblia diz que João vê uma multidão, povos, línguas, nações, que vão estar com palmas nas mãos, e João vê eles vestidos de branco. João conversa com o ancião, disse: quem são estes e de onde vieram? E o ancião falou para ele: você não sabe quem são? E João falou: não, Senhor Jeová, tu sabes quem são. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então vai ser uma multidão de gentes.
Os teólogos vão dizer, muitos teólogos, que o arrebatamento vai ser poucas pessoas que vai subir. Muitas pessoas vão se converter sim durante esse período. A Bíblia é muito clara e taxativa em falar sobre esse assunto. Amém? Acompanhe aí comigo do seu slide. Tal fato ocorrerá quando ele exigir adoração aos judeus, recusarem prestá-lo. Os santos perseguidos pela besta, que está referido lá em Daniel, capítulo 7, versículo 21 ao 25, e em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, são em primeiro plano os judeus. Então é aqui que muitos tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, eles pegam esse texto e falam, mas aqui está dizendo que o anticristo vai perseguir os santos lá em Apocalipse 13. Sim, mas esses santos não se trata da igreja. Esses santos em Apocalipse 13, 7 se trata dos judeus que vão estar nesse período e pode se tratar também daqueles que se converteram a Cristo durante esse período. Não está falando aqui da igreja, porque quando fala sobre santos, a gente já fala que é a igreja. Mas nesse período primário aqui que nós estamos lendo, são em primeiro plano os judeus e secundariamente os gentios crentes, os quais sofrerão o martírio por causa do nome do Senhor Jesus, que negaram o sinal na testa e na mão. Aquele que negar o sinal na testa e na mão, ele não está de acordo com o governo do anticristo. E muitos desses vão ser aqueles que se converteram a Cristo, amém? Então eu quero que você entenda esse paralelo para que você não se confunda, porque lá em Apocalipse 20, que nós lemos também, fala sobre aqueles que não receberam o sinal na testa e na mão direita, que foram degolados pela besta, que não receberam o sinal na testa e na mão. Esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto em Apocalipse 20, que eu estou falando agora, está se tratando no período daqueles que estão durante esse tempo. A igreja não passará por esse período. Eu creio isso veementemente, e essa é a minha crença, que a igreja será arrebatada e depois virá o período de tamanha aflição que aqueles que ficarem passarão. Rompida a sua aliança com os judeus, o anticristo romperá com a igreja apostatada. Sim, haverá uma igreja que vai ser apostatada da fé. Assim como está acontecendo nos dias atuais. O espírito do anticristo, ele está sobre a terra. O espírito do anticristo. Presbítero, como o espírito do anticristo já está operando na terra? Você vê as heresias nas igrejas. Heresias com elementos, com lenço, com vassoura, com rosa e com isso e com aquilo, que nós vemos que muitos que não leem as escrituras se apostataram da fé crendo em coisas visíveis. E você percebe que o espírito do anticristo, a operação do erro já está em ação. Então nós vemos um cumprimento da palavra de Deus, que muitas pessoas estão distorcendo a verdade através da palavra de Deus, estão usando a verdade de Cristo para distorcer. Então, nesse tempo também vai haver uma igreja apostatada. Só que essa igreja apostatada, ela só vai ser usada como capacho pelo anticristo. Porque, se você acompanhar comigo aí no slide, você vai entender, que a igreja apostatada que lhe deu sustentação religiosa. Até então, percebe que essa igreja apostatada também está relacionado lá com Apocalipse 17, que é a prostituta e a besta, né? Que a prostituta está em cima da besta. Nós percebemos ali que a mulher representa a igreja, tá? E ali está sendo sustentada por uma besta que ela está sentada se embriagando do vinho dos santos, se embriagando do vinho. Ali, no final dos versículos, você vai perceber que essa mulher ela vai ser somente usada, e vai ser descartada. Tá? Então haverá uma igreja apostatada, sim, vai ter uma religião que vai estar nesse período, vai ter uma religião falsa que vai estar nesse período, porque também faz todo sentido por causa do falso profeta. Apesar da grande tribulação visar em primeiro lugar os judeus, o mundo inteiro sofrerá os seus efeitos.
Porém, só os judeus se arrependerão dos seus pecados e se converterão a Deus, como resultado deste período de tribulação indescritível. Será nesse tempo de justiça divina quando as 7 piores pragas sobre as taças do juízo de Deus serão derramadas na terra, como registram os capítulos 15 e 16 que eu acabei de citar em Apocalipse. Nesse tempo, as forças da natureza que operam nos céus entrarão em convulsão. Amém, meus irmãos? Então, a relação que nós temos entre o milênio e entre a tribulação é simples. Primeiro evento, que nós falamos na aula passada, arrebatamento da igreja. Segundo evento, a tribulação dos 7 anos. 3 anos e meio, que será a falsa paz, e os 3 anos e meio finais, aonde o anticristo se manifestará e perseguirá os judeus e a igreja. E logo após os 7 anos, que acabar os 7 anos, Apocalipse 19. Jesus volta com a sua igreja e com seus anjos para estabelecer o milênio de paz na terra. Eu fico por aqui com a nossa aula de hoje, e a nossa próxima aula nós vamos falar um assunto muito importante, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda volta de Jesus, propriamente dita, e a relação que ela tem com o milênio, amém? Então eu fico por aqui, presbítero Rafa Alves, um grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.